Fala aí, gente, bom dia, tudo bem? Então, eu estou aqui com alguns livros, inclusive da editora Estandarte de Cristo, né? Gosto muito dessa editora. E, pessoal, primeiro, né? Eu estou aqui com uma obra fenomenal do puritano Thomas Watson. E essa obra é mais recente aqui na minha biblioteca pessoal, inclusive deixei como indicação para minha esposa, né, que pediu uma recomendação de livro. Então ela passou a ler esse livro, Como Meditar na Palavra de Deus. Então é bem interessante, isso aí é uma coisa muito legal de se falar, né? Como meditar na palavra de Deus. Então, tem uma maneira de meditar na palavra de Deus? Tem. Assim como existem algumas maneiras, algumas metodologias, dependendo do que você está lendo, ler a palavra de Deus, existe uma maneira, né? Então, tem aqui uma outra obra aqui, do Thomas Watson, que é o Soldado Cristão. O reino dos céus é conquistado por violência. Então isso aqui, inclusive, é um termo, né? É uma sentença bíblica, né? Que a gente encontra lá nos Evangelhos. Então, do Thomas Watson. E, cara, como eu tenho aprendido com esse puritano, Thomas Watson. E o clássico que eu deixei aí é O Peregrino, né? De John Bunyan. Não sei se você sabe, mas John Bunyan ele ficou 12 anos presos, isso aí século XVII, século XVIII ali, né? Final do século XVII, século XVIII. John Bunyan ficou 12 anos presos, ele tinha alguns filhos, uma de suas filhas era, inclusive, né, era cega, e é um baita de um puritano, né, por assim dizer. Então, o Peregrino vai falar sobre a história de cristão. John Bunyan, ele se encontra sonolento, e ele vai dizer que vai sonhar, e nesse sonho ele encontra um homem com um livro nas mãos, e esse homem ele estava incomodado. Ele morava na cidade da destruição, e nessa cidade da destruição morava outras pessoas também, né? Logicamente. Inclusive, ele encontra nessa cidade, enquanto peregrinava por essa cidade, lendo seu livro, um rapaz chamado Evangelista. Evangelista indica para ele, entre as montanhas, um caminho e onde ele deveria chegar em um reino, né? E ele vai procurar esse reino, né? Sai correndo dessa cidade da destruição. Cidade da destruição é o que João vai dizer, né? O mundo jaz no maligno, e John Bunyan coloca desse jeito, como a cidade da destruição. E, cara, é bem interessante porque enquanto ele está saindo da cidade, inclusive algumas pessoas, dois homens, né? Obstinado e indeciso, o aborda e tenta convencê-lo a voltar para a cidade. E é muito legal, porque aqui começa a jornada, né? É interessante que também, um pouco antes de ele encontrar Evangelista, ele vai falar sobre o que estava se passando, né? Em seu coração, as suas perturbações, suas lamentações, e ele havia entendido que aquela cidade seria destruída e que ele estava em apuros. E ele vai falar sobre esse incômodo para a família, para a esposa, para os filhos, e basicamente o veem como um louco, né? Com problemas mentais, com dificuldades emocionais, etc. E acaba menosprezando, né, o que ele estava dizendo e as suas preocupações, etc. E aí é que, como eu falei, começa a jornada do cristão aqui, né? É bem interessante porque é uma
John Bunyan vai contar essa alegoria e ele vai dando nome aos personagens de uma forma muito criativa, né? Você percebe, né? Cristão é cada um de nós cristãos, que estamos nessa cidade, uma cidade de destruição. Eu tenho outras obras do John Bunyan, e aí eu vou deixar para um outro momento, até contar mais sobre o que se passa aqui. Isso aqui é uma versão que eu ganhei em 2010, e eu estava trabalhando, foi meu primeiro emprego, e um dos jovens que sabia que eu era cristão, do nada, me deu esse livro aqui. É muito legal.